Glória, glória, glória a Deus. Agradecido o nome do Senhor. Vamos começar com o livro de Mateus. Mateus 5. Vamos do versículo 19 diante. Vamos ler as palavras do próprio Senhor, que ministrou para todo aquele povo que estava ali diante da presença dele. E essa palavra está sendo ministrada diante do povo dele. Ele se faz presente pela onipresença. Seja tudo para a glória de Deus. A unção do Espírito Santo esteja sobre nós a cada dia mais. Glória a Deus, Nos dando entendimento, compreensão. Porque o Espírito Santo é aquele que move tremendamente em nosso ser. Nós precisamos da presença do Espírito Santo. Quando Jesus foi à glória, ele falou: não vou deixar vós órfãos, mas enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Aleluia. Porque ele sabia que nós precisávamos dessa presença dentro de nós. Quando ele estava andando na terra, ele era aquilo que todos precisavam. Muitos o teve e muitos não o tiveram, mas teve a oportunidade. Mas aquele que espera no Senhor, quando ele vive o Espírito Santo faz parte da tua vida. Aleluias. Quando nós recebemos, quando nós queremos, ele está em nossas vidas. E ele tem um modo de fazer, um modo de trabalhar, um modo de consolar, o modo de dar paz que excede todo entendimento. Vamos ler algo tremendo aqui. É tão importante, porque Jesus ele veio para buscar e salvar o que havia se perdido. E se ele veio para buscar e salvar o que havia se perdido, ele tinha que saber como lidar com essas situações. Por quê? Porque na face da terra tem gente de tudo quanto é tipo na face da terra. Nós vemos na televisão, nós vemos na reportagem, nós vemos no trabalho, vem tudo quanto é lugar você vê. Mas Deus ele tem um propósito de resgatar tudo aquilo que havia se perdido. Ele tem um propósito na nossa vida e ele quer que esse propósito venha se cumprir. Aleluias. Então vamos entender o que nós temos que reter para nós. O que ele tem falado tem a ver com a vida de cada um de nós. Agora, como somos diferentes, tem coisas que é para cada um reter aquilo que é necessário. Só uma coisa que vai ser igual para todos: reter na tua vida a presença do Senhor. Esse não tem como, você tem que reter na tua vida a presença do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim. Vamos estar atentos que está ouvindo. Um só olha para o garoto e vamos estar atentos à palavra. Aleluias. Vamos ver o que Deus, o Senhor começou a pregar. Ele simplesmente abriu a boca e falou para todos aqueles que estavam a ouvir a sua voz. E as palavras vão ser as mesmas, vão ser repetidas neste lugar. Então cada um esteja atento para ouvir a palavra de Deus. Aleluias. Vendo Jesus 5:1, vendo Jesus a multidão, subiu a um monte e assentou-se. Aproximou-se dele os seus discípulos. 2. E ele começou a ensiná-los. Olha como o Senhor, a forma pelo qual o Senhor começou a ensinar. Nós temos que aprender muito ainda a maneira de ensinar alguém como Jesus ensinou. Igual aquele filme, né, que diz que Jesus no seu lugar, que ele faria. É um filme que é tremendo. Eu vou passar aqui para a gente assistir, de repente uma terça-feira. No seu lugar, o que Jesus faria. E ele começou a ensinar. Se for ensinar, ele passou coisas que são reais. A palavra de Deus tem nos passado as coisas reais que o Senhor falou e foi inspirada pelo Espírito Santo para poder nos ensinar e nos conduzir. E diz assim a palavra de Deus. No 3.
Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vamos começar por aqui. Observa que cada versículo determina algo. E se nós olharmos para a nossa vida, vai ver que o que está mencionando em cada versículo certamente serve para nós de uma maneira ou de outra maneira. Por quê? Quando Jesus começou a lhe falar, as pessoas, eu creio que não começou a falar, mas começou a meditar. Quando a palavra de Deus é ministrada, a gente não deve falar, vamos entender, vamos ali prestar atenção e vamos meditar no que o Senhor está falando. Por quê? Nós temos que meditar sobre as nossas vidas e não sobre a vida dos outros. É sobre a nossa vida, a importância. Quando ele começou a falar, ele não falou: isso é para você, isso é para você, isso é para você. Não, ele lançou a palavra sobre todos. Nós é que temos que entender e meditar em cada palavra, aquela que encaixa nas nossas vidas. E se encaixa no modo positivo, glorificamos a Deus. Se não é, tem que haver um conserto, um arrependimento, porque ainda há tempo. Por quê? Porque aquele ao qual, quando Jesus ministrou, todos ali tinham fôlego de vida. Jesus ele não ministrou para os mortos ali, ele pregou para os mortos quando foi lá naquele terceiro dia, mas ali ele pregou para os vivos. Então todos que ouvem, há uma grande ainda oportunidade de uma mudança. Por isso nós temos que estar atentos à palavra de Deus. Aleluia. E ele não explicou, ele apenas enviou a palavra e lançou sobre todos aquele que estava ouvindo. E ele falou: bem-aventurados sois vós. Aleluia. E ele foi determinando em que você é bem-aventurado. Se você é bem-aventurado nisso, se você é bem-aventurado na mansidão, se você é bem-aventurado porque você vê que mesmo os pobres podem ser bem-aventurados. Tem rico que é bem-aventurado, tem rico que não é bem-aventurado. Tem pobre que é bem-aventurado, tem pobre que não é bem-aventurado. Depende das coisas. O que faz você ser bem-aventurado é quando aquelas coisas de Deus na tua vida vem glorificando Ele. Aí tu é bem-aventurado. Aleluias. Bem-aventurados mansos, os que têm fome e sede de justiça. Sabe o que é ter fome e sede de justiça? É querer que a justiça seja feita. Tem muitas pessoas que é injusta. Deus quer que nós sejamos justos. Sabe por quê? Por que ele fala que bem-aventurados são esses? Porque nosso Deus trabalha com justiça. Então aquilo que nós refletimos para Ele, o que Ele é, somos bem-aventurados. Aleluias. E nós temos que observar essas coisas, porque elas fazem parte da nossa vida. Por que essas coisas fazem parte da nossa vida? Porque foi o próprio Senhor que falou. E se Ele faz parte da nossa vida, o que Ele fala faz parte da nossa vida.
ainda que queiram tirar de você o que Deus tem falado para você, ainda que queiram confundir a tua mente a respeito do que Deus tem ensinado, observe, porque o que Ele fala é porque Ele tem o melhor e Ele quer esclarecer o povo. Por quê? O povo não vai para a glória sem entendimento, sem compreensão. Nós temos que entender por causa das barreiras, senão a gente fica preso às barreiras de impedimento, e Deus vai nos dando sabedoria para nós ultrapassar ou transpassar barreiras, impedimentos e tudo aquilo que vem. Tribulações, perseguições, tudo isso vem, mas se tu estiver firmado, nada impede de você estar na promessa de Deus. Amém? Olha o que diz mais. Aleluias, misericordioso. A pior coisa que tem é quando nós não temos misericórdia um do outro. Porque se nós não somos consumidos é pela misericórdia de quem? De Deus. Como é que a gente quer de Deus? Se tu quer de Deus, tu tem em você. Se tu tem em você, por que tu não libera? Temos que ter o cuidado. Temos que ter o cuidado. Temos que ter o cuidado. Porque os misericordiosos alcançarão a misericórdia. Olha, Deus, Ele é tremendo como Ele nos ensina. Aleluias. Olha só, nós vemos, tem coisas absurdas acontecendo. Se nós formos lá atrás no Velho Testamento, sabe o que é interessante? Lá no Velho Testamento, como era, se você for ler lá atrás as leis, tudo aquilo, o mundo não estaria assim como está. Não estaria. Porque lá verdadeiramente valia isso aqui, ó. O que está escrito no sexto aqui? Não matarás. Se matasse, tirasse o sangue de alguém, pagava o preço. E hoje alguém paga? Mata um, mata dois, mata três, não é assim que está? Vai preso na sé com bom comportamento, de ter matado ou tirado uma vida, vê se pode. Lê lá atrás, você vê na época das leis, quando Deus deu os mandamentos. Só que o que Deus não quer é que nós venhamos fazer justiça, deixa Ele fazer a justiça. Por quê? Porque nós somos falhos, mas Ele não falha. O que Deus faz, Ele faz com justiça. Temos que ter esse cuidado. Muita gente age e faz a justiça com suas próprias mãos de qualquer maneira, quando Ele vai nos falando que a justiça é do Senhor. Isso é para tu não ter culpa de nada. Às vezes você vai agir com uma justiça e tu vai estar errado naquela justiça. Mas se Deus agir, justo está feito, porque Ele é o Senhor. Se a gente não vigiar, a gente acaba fazendo injustiças e não vai agradar a Deus. Porque Deus não falha. Deus nunca vai tomar o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Deus, ele é justo, fiel e verdadeiro. Não adianta. Deus, isso é característica dele. Quem dera que nós tivéssemos, mas nós não temos a característica de Deus. Mas pelo menos Ele muda o nosso caráter. Pelo menos o caráter você vai estar formando o caráter de Cristo na tua vida. Aleluia. Bem-aventurados puros de coração. Tem gente que só maquina o mal, viu? Tem na mente o mal. Tem gente que tem o mal na mente. Tem gente que maquina o mal. Fica de pé, irmão. Tem gente que maquina o mal, pensa o mal, dorme pensando no mal, querendo o mal da pessoa. E a pessoa fala assim, é como se não fosse puro de coração. Eu não quero o mal das pessoas, não. Mesmo que as pessoas queiram o teu mal, não queiram o mal da pessoa. Deixa com Deus. Deixa com Deus que é melhor. Sabe por quê? Com Deus você vai continuar de cabeça erguida e não devendo nada a ninguém. Deixa Deus fazer. Deixa Deus mover. Aleluia. Bem-aventurados pacificadores.
Observa que nós vimos muito na televisão, em colégios, né? Tem muito em colégio. Já viu nos colégios, em faculdade, a pessoa instiga a outra a brigar? Já viu, não passa na televisão toda hora? A pessoa instigando a outra a brigar com a outra. Em vez de pacificar, em vez de impedir, ela instiga eles a brigarem. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que bem-aventurados são os pacificadores, aquele que acalma a tempestade. Não é aquele que bota mais lenha no fogo, joga algo no fogo para piorar, porque tem gente que joga. Tem gente que fala, é assim mesmo, tem que ser assim. Ei, não é não. Diante de Deus não é não. Deus gosta dos pacificadores, ou seja, a tua parte você fazer. Se não deu certo lá, mas você fez a sua parte com Deus. Amém? A Bíblia fala, é a mesma coisa, se possível, porque há uma possibilidade, tenha paz com todos. Se possível, se a pessoa não quiser ter paz contigo, ninguém vai ser obrigado a ter, amém? Mas a Bíblia relata que quer que, se possível, tenha paz. Ou se depender de você, tenha paz. Se a pessoa não quiser, mas Deus pede que a gente seja assim. É igual o pacificador, a gente vê uma situação, a gente tem que separar. A gente vê muita briga, muitos vídeos ao qual eles incitam a pessoa a brigar e acabam matando o outro, tomando ódio do outro, e quer se vingar, e não foi ninguém para apaziguar aquela tempestade. Você vê que quando aqueles discípulos estavam no barco, foi uma grande tempestade. Não foi de pessoa com pessoa, mas foi da natureza com uma pessoa, não foi? Jesus mesmo assim, entre a natureza e a pessoa, ele apaziguou. Por quê? Porque ali poderia acontecer alguma coisa com aqueles homens ali. Deus não queria que acontecesse. E quando nós vamos pacificar, porque nós não queremos que aconteça coisas pior, então nós temos que estar atento. Amém? Olha, é tão interessante, é tão sublime o que Deus tem feito e nos ensinado, que, olha, nós temos muito que agradecer a Deus pela palavra dele para nossas vidas. Olha, se nós começarmos a praticar mais, a guardar o que é bom, que o que Deus tem para nós é bom, a nosso interior primeiro vai ser mais transformado. E aí, com o teu interior transformado, você pode transformar outros interiores, se der ouvido a tua voz. Aleluia. Pelo menos você tem coisa boa para dar. Aleluia. Bem-aventurado, isso acontece demais. Bem-aventurados que sofrem perseguições. Aleluia. Por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ó, Jesus sofreu perseguição. Os apóstolos sofreram perseguição. Elias sofreu perseguição. Isaías sofreu. Se for ver, todos sofreram perseguição. E não é nós que vamos deixar de sofrer perseguição. Mas a Bíblia fala que é bem-aventurado, porque é por causa da justiça. Tudo que tu faz para o Senhor, o caminho que você tem diante de Deus, quando tu é perseguido, perseguição vem de tudo quanto é lado. Mas a Bíblia diz que você é bem-aventurado, porque pelo qual você está sendo perseguido tem a ver com a obra de Deus na tua vida. E nós olhamos para quem, olha, quer aprender uma coisa? Você quer se manter na mesma posição, independente de qualquer coisa? Você não olha para as pessoas, você não olha para a situação, você coloca Jesus na frente. Aí tu fala com você mesmo, ou com ele: Senhor, se o Senhor que não merecia passou, quem sou eu para não passar? Mas eu entrego nas tuas mãos e prossigo em frente, e dê força para continuar. Nós temos que ter o aprendizado, vai dando certa sabedoria, e à medida que tu vai andando em situações, a cada dia mais, você vai crescendo em entendimento. Cada dia mais tu vai se fortalecendo em situações que ocorrem e vão ocorrer. Aleluias. Se eu perguntasse, cada um vai contar muitas coisas aqui que cresceu, ainda passa,
mas cresceu um pouco em meia tribulação, meia tempestade, em meia fornalha, em meia doença, enfermidade, não importa. Aleluias. O 5:11, Mateus 5:11. Bem-aventurados sois vós quando fores injuriar e perseguir e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Você já observou que quando você é do Senhor, o peso sempre é maior? Se tiver uma mesma acusação para uma pessoa que não é de Deus e uma que é de Deus, parece que aquela de Deus é uma tonelada e outra é um peso simples, e é a mesma situação. Interessante que os dois são seres humanos, todos têm sentimento, mas pela posição o peso fica maior. E muitas vezes as pessoas não entendem isso, não conseguem entender como que um pastor, um missionário precisa de oração. Às vezes nós somos cobrados como se não fossem seres humanos. Às vezes somos cobrados como nós fomos homem de ferro, não tem sentimento. Não é assim que acontece? Se for perguntar a ministro, tem ministros aí que até se matam por causa de tanta pressão. A gente nem entende, porque o suicídio, a Bíblia fala que não vai herdar, os homicidas e os suicidas vão herdar, mas a gente não sabe o que aconteceu, só Deus. A profundidade porque fica aqui na mente da pessoa. Por isso Deus, Ele quer limpar a nossa mente, Ele quer essa paz do Espírito Santo. Se você não tiver, a tua tribulação foi 1, 2, 3 anos, você pode perecer nessa tribulação. Mas se você tiver a paz do Espírito Santo, tu vai continuar andando e o problema vai ficar lá. E Deus vai resolver ou fazer o que tem de fazer. Mas você vai ter força dentro de você por causa da paz do Espírito Santo. Aleluias. Glória a Deus. Sofre perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriar, perseguir e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Na Bíblia tem muitos relatos a respeito disso. Tem muitos relatos a respeito de Jesus falar mal, falar até que ele expulsava demônio pelo poder de Beelzebul. O próprio Senhor, imagina a gente, né? Falam tanta coisa que não é. Não, porque se fosse, ainda assim, mas fala coisas que não são. É maldizente, né? Que fala, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não é verdade? E muitas pessoas às vezes fazem isso. A Bíblia, quando foi relatado o sermão da montanha de bem-aventurança, cada um que necessitava foi pegando. Hoje, aqui nós estamos, cada um está recebendo, porque Deus ele não apontou, mas ele expôs para nós ouvirmos o que nós precisamos ouvir. Uns vai pegar 1, 2 coisas, vai pegar 1, pegar 3, mas eu duvido que não tem nenhum aqui que vai dizer eu não preciso de nada disso, porque todos nós precisamos e necessitamos da ação do Senhor na nossa vida. Com muita sabedoria ele pregou, e no final de tudo, quando a gente às vezes se encontra abatido, porque tem certas coisas que abatem, porque existe sentimento no ser humano. E quando aí no final ele fala tudo isso, mas ele fala uma palavra que vem nos levantar. Ele fala uma palavra tremenda que fala as nossas vidas. Olha o que ele diz no versículo 12. Presta bem atenção, cada um de vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Ele vai galardoar cada um segundo a sua obra, segundo a tua perseverança, a sua persistência em manter o que Ele falou para você, ou seja, o chamado dele para a tua vida. Pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Foram perseguidos antes de nós. Olha, profetas bem maior que a gente for comparar, nós não somos
Não vou dizer que nós não somos nada, porque pessoas às vezes dizem que nós não somos nada, mas sabia, quem disse que você não é nada? Ei, você é feitura de Deus, não é que tu não é nada. A gente tem mania, eu não sou nada, você não é nada, não sei, ei, tudo que Deus formou tem valor e é importante para Ele. Então a tua vida é importante, você é importante, você vale muito, porque Deus nos formou segundo a sua imagem e semelhança. Aleluias. Então nós vemos o que ele falou, ele não foi? Agora olha um grande detalhe para nós. Vá lá em Gálatas, livro de Gálatas, olha só, olha como é tremendo. Gálatas 5, já foi Mateus 5, agora Gálatas 5, do 19 em diante. Ouve bem, esteja atento. Aleluias, esteja atento. Abriu aí, Gálatas, um pouquinho mais para frente. Depois de Coríntios, está lá na frente. Depois de 2 Coríntios. Amém? Gálatas 5, olha, presta outra coisa que nos chama a atenção, para nós entendermos dentro de nós, como nós estamos por dentro, a nossa mente. Olha o que diz: as obras da carne são conhecidas, as quais são, amém? 5,19, Gálatas, amém? Ouve bem, as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, peleja, dissensão, facção, invejas, bebedices, orgia e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só, olha como tem tantas coisas que acontecem se a gente não vigiar, e nós precisamos lutar contra isso. Você vê que tem coisas, tem várias coisas, eu podia usar vários detalhes aqui. Lascívia, a gente sabe o que é. Lascívia vê muito na rua, demais na rua. São pessoas que se expõem na televisão, já viu como é que estão se expondo tanto? Isso é lascívia. Mas está virando moda, não está? Está virando moda ou não está? As mulheres andam quase nua na rua. E o homem também já está se mostrando também com lascívia, já viu, né? A televisão mostra e o povo do mundo aceita. Agora o de Deus aceitar que é o problema, que é o pior. Porque se aí o mundo não vai ter exemplo do povo de Deus. É o contrário, o povo de Deus vai seguir o modelo do mundo, amém? Então lascívia, tem que ter cuidado com as suas vestes, aleluia. Diz mais, são tantas coisas que diz, ó, bebedice. Por que bebedice? Já viu a pessoa quando bebe demais, ela perde sentido. Ela observa, ela não fica normal, ela perde o controle, ela não tem aquele controle absoluto da vida dela. A bebedice, por isso que fala, a Bíblia fala, bebedice quer dizer aqueles que bebem muito, a Bíblia até fala, aquele que não seja muito tomado ou vinho, ou seja, aquele que bebe aquele gole que não faz diferença, ainda é apto para a obra de Deus, mas os beberrões, bebedice, a pessoa perde totalmente. Às vezes a pessoa fala assim, mas se falar que bebeu um pouquinho, vai... Não, aí é porque não está transformado ainda. Quem é transformado, se deixou de beber, ele vai botar um golinho, vai fazer de novo, a não ser que ele não tenha sido liberto de vez. Amém? Mas a Bíblia fala sobre isso. Por quê? Para fazer a obra de Deus tem que estar o quê? Sóbrio. Tem que estar sóbrio. Tem que ter consciência do que está fazendo, do que está falando. Aleluia. Você já viu quando entra um bêbado dentro da igreja? É um desacerto, não é? Ele começa a falar tudo misturado, tudo de qualquer maneira, quer parar pastor, quer parar não sei o quê. Por quê? Ele não está sóbrio. Ele não tem nem condição, certo? Até fazer ele ficar quieto. Senão, além dele não prestar atenção, ela vai atrapalhar o que tem que ser feito na igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Diz mais, prostituição, a gente já sabe. Feitiçaria. Tem gente que está na igreja e vai buscar, faz igual o Saul. Vai lá, vamos ali na cartomante, vamos ali no centro de mesa, que não é mal nenhum, como é que é? É não sei o que branco. Tudo engana a pessoa, tá? Isso é feitiçaria, trabalha com essas coisas, macularia, feitiçaria. Ele quer resolver o problema, não importa se vem do alto ou se vem do fundo da terra, ele não quer saber. Em cima do muro vai cair. Vai cair, quando o muro sair, ele cai. Se você pular para o lado, tu vai manter uma posição. Aleluia. Diz muitas coisas. Orgias. Olha, tem coisas que vocês podem não acreditar. Mas tem cada coisa, isso tudo acontece, sabia? E no meio evangélico. No mundo a gente até entende. Mas no meio evangélico acontece isso. Já tivemos experiência aqui dentro da igreja, a pessoa que veio de fora e falou uma coisa que eu fiquei bobo. Eu achei um absurdo. Pessoas de igreja, um absurdo. Eu não vou nem falar que o troço é tão ridículo, que eu não vou nem comentar, mas uma coisa, para mim falar que é absurda, eu duvido, eu acredito que ninguém aqui ia tolerar o que foi o caso. Duvido que ia tolerar. E são coisas que acontecem mesmo. Aleluia. Inimizade. Se a Bíblia fala, se possível, ter amizade com todos, se possível, não, mas você tem inimizade, é a pior coisa que tem. Sabe o que eu entendo quando falo inimizade? É você ser inimigo de alguém. Alguém pode ser até teu inimigo. O problema é você ter dentro de você esse sentimento de inimizade, de ira, de vingança. Deus quer cuidar dentro de você. É o que Deus quer fazer. Deus quer nos ensinar. Olha, gente, vocês não têm noção. Eu acredito que todos passam, mas tem uns que passam mais do que o outro. Às vezes no trabalho, na rua. Vocês não têm noção de tantos levantes contra mim. Pergunta se eu tenho raiva de algum deles. Nenhum. Não tem raiva, não quero vingança, o que eu falo? A mão do Senhor. Se você não guardar isso dentro de você, é menos um peso que está dentro da tua vida. Não quero mal dos outros, não sei que tem coisas que revoltam. Tem coisas que eu digo, Senhor, eu queria que fosse como a tua palavra. Eu digo, Senhor, tinha que ser como o Senhor fala, que eu não aguento mais ver tanta morte, as pessoas matando mulheres, tantas mulheres morrendo. E as pessoas matando mulheres uma atrás da outra aí. Por quem está preso, por quem está solto para matar outras? Dói ou não dói? Por causa de nada. Se fosse aqui na Bíblia, antigamente era pena de morte. Mas aquele mata uma, duas, três, quatro. Mata ex-mulher, ex-namorada, ficou 2 meses, largou, mata. Você já viu como é que está? Quando diz a Bíblia, o amor de muitos espiarão. Você tem que ter o maior cuidado. Tem que ter o maior cuidado com as pessoas que você se une. Porque ninguém nunca sabe. Mas os exemplos estão tudo na televisão, na reportagem. Só Deus para dar o livramento mesmo. Só Ele pode dar. Porque Ele vê o oculto e o escondido. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Agora, você vê que Gálatas, né? Paulo aos Gálatas, depois ele fala uma coisa para a gente entender. Você vê, ele falou da bem-aventurança, observou? Falou de tudo aquilo ali, das vacinas, tudo aquilo. Agora ele fala uma coisa para ver como nós estamos na nossa situação. De tudo que nós ouvimos, vamos ver agora como nós estamos na ação do Espírito Santo. Olha que maravilhoso é. Olha o que diz a palavra de Deus no 22 e diante. Presta bem atenção. Se tu tens a ação do Espírito Santo, tem que haver uma diferença de quem não tem. Amém? Agora, os frutos são vários. Vamos ver se ele está com 1 fruto, 2 frutos, 3 frutos, 4 frutos.
mas tem que ter fruto do Espírito Santo. Aleluia. Você lembra da figueira? Quando Jesus passou, não tinha nada e era tempo de dar. O que ele fez? Amaldiçoou a figueira, morreu. Agora imagine você ser de Deus e não ter nenhum fruto do Espírito Santo. Nós temos que ter a ação do fruto do Espírito Santo. Porque fruto, já viu um pé de árvore? Ele é frutífero, não é? Um pé de mangueira, faz de conta que tu é um pé de mangueira, né? Vamos fazer de conta, todo pé de mangueira é aquele que dá fruto, correto? Amém? Vamos, para a gente entender o natural. Faz de conta que todos nós somos um pé de mangueira, ok? Aí chegou o período de dar fruto, ao qual as pessoas vão olhar para você e vai ver os frutos. Agora imagine, passa uma mangueira, toda a mangueira está florida e a sua não tem uma fruta. Se a fruta serve para alimentar, se a fruta serve para servir, como tu vai servir se tu não tem fruto? Como você vai poder ajudar alguém se não tem o fruto do Espírito Santo? Olha, algo tremendo. Mas diz assim, mas o fruto, o 22, mas o fruto do Espírito é o que? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não tem nada contra isso na tua vida. Você pode ter tudo isso na tua vida. Não existe lei, não existe nada contra você ter isso na tua vida. Aleluia. Então, coisas que são necessárias buscar e lutar para você ter. Já viu? Tem coisas que você tem que lutar para conquistar, senão você não vai ter. E a luta maior está dentro de cada um de nós mesmos. Porque existe tanto que o fruto do Espírito, amor, gozo, alegria, né? Longanimidade, é aquele que demora mais, é mais longa. E nosso Deus é longânimo, aleluia. Benigno, ou seja, não é maligno, não pensa maldade, não faz maldade, aleluia. Já viu? Uma doença benigna e uma maligna. A maligna causa um mal, e a benigna não. Está ali, mas não causa mal. Bondade, fidelidade, aleluias, glória a Deus. Mansidão, difícil, muita gente precisa buscar. Domínio próprio, esse é o pior. A pessoa perde o domínio e faz qualquer besteira, depois se arrepende, mas faz muita besteira. Se a gente não tivesse domínio, tem hora que você até se estoura, mas você lembra, ei, melhor tu parar, não vai à frente não, porque vai piorar a situação. Quem não tem domínio, vai embora direto. Quem tem, pode até ir, mas vou parar. Porque ali a situação vai mudar quando você parar. Se você continuar, tem muitos que dá morte, dá isso, dá agressão, dá isso, dá aquilo. Aleluia. Quando essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós não tememos, nós não tornemos-nos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Ela fala de inveja e também fala de convencidos, né? As pessoas ser convencidas, meu Deus do céu. Convencida de que, né? Deixa que o Espírito Santo te convença e as pessoas vejam a ação dele na tua vida. Aleluias, glória a Deus. Feche os olhos, todos vós. Todos fechem os olhos, todos. Todos fechem os olhos. E medite. Se liga no que vai ouvir. Medite.
de tudo que foi pregado, tudo que foi falado, medite numa coisa e olha para dentro de si mesmo. Amém? Todo mundo de olho fechado? Até acabar, eu quero todo mundo de olhos fechados, em nome de Jesus. Aleluias! Glória a Deus! Glória, 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 glória a Deus. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti então das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conheceremos como também somos conhecidos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Glória a Deus. Olha os olhos. Glória a Deus. Eu quero orar. Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ele está contigo, Deus Senhor da glória. Tem momento que você está tão caído. Você parece assim, o Senhor me abandonou, eu não estou aguentando andar mais. Na verdade, você não estava aguentando andar mais, não. A fé é o que te sustenta e te carrega nos braços. Uma noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor. E através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro era do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes, no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia.
Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso entristeceu-me deveras. E perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me dissestes que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo, todo o caminho. Mas notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da vida apenas um par de pegadas. Não compreendo por que, nas horas que eu mais necessitava de ti, tu me deixaste. E o Senhor então me respondeu: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas da tua prova e do teu sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente ali que eu te carreguei nos meus braços. Cada instante contigo, Senhor. Cada instante é paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. Glória a Deus. Coloca a mão sobre o peito, em nome de Jesus. Se tiver algum lugar com dor que possa colocar a mão, coloca. Se não, coloca sobre o peito. Na cabeça pode colocar. Amado e glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grandiosa é a Tua presença neste lugar. Somos gratos a Ti, Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, agradeço pelo povo que aqui se encontra nessa casa de oração. Pai, estamos aqui, Pai, felizes porque podemos Te adorar, ouvir a Tua palavra. Deus, mas se dá algo, Deus, meu Pai, se há alguém aqui com um tipo de dor, enfermidade, Deus, que a Tua mão de poder venha sobre eles, Pai. Se é na cabeça, se é no sangue, se é nos ossos, Deus, se é algum caroço, Deus, se é alguma infecção, inflamação, eu clamo ao Senhor que se faz presente, Pai. Seu Deus maravilhoso é o Senhor nesse lugar. Deus, sobre a vida de cada um esteja as Tuas mãos estendidas, Pai. Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, seja repreendido. Pai, creio que muitas coisas já foram desfeitas, Pai, durante este culto, Pai, durante as pelejas, durante as batalhas, porque o Senhor estava na batalha. E o Senhor continua batalhando, meu Deus, na vida de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, continua amarrando o valente, Deus. Continua, meu Pai, quebrando, meu Pai, o arco, Pai. Continua destruindo, Deus, meu Pai, todo o carro de fogo, Deus. Arranca o dardo inflamado, arranca a seta maligna. Deus, meu Pai, aqueles que não puderam estar, Deus, visita onde quer que eles estejam, a parentela, os parentes, a família, Deus, nossos vizinhos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, glorificado, bendito é o nome do Senhor. Continua, Deus, meu Pai, durante essa semana, Deus, meu Pai, enviando anjos ao nosso respeito para nos guardar e para nos livrar, Deus, pois a nossa vida é do Senhor e o Senhor nosso Deus, Pai. Abençoa-os, Senhor, abençoa esposas, filhos, netos, abençoa de uma maneira tão tremenda, Pai. Mas em cada bênção, seja glorificado teu nome, Pai. Livra, Pai, da obra do mal, Pai. Visito lá agora, e onde tiver um inimigo ali oculto, escondido, que o Senhor, Deus e Pai, vai de encontro, Deus e Pai, e vai amarrando o valente e vai tirando de lá, Deus. Entra com a tua poderosa presença e desfaz o mal, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Assim nós oramos, Deus. Assim, Deus, nós te glorificamos em nome de Jesus, Pai. Pai da glória, Deus e Pai, de todo o mover, de toda essa direção, somos gratos a Ti. Mas a glória é do Senhor. A glória do Senhor. A glória do Senhor. Glorificamos, bendizemos, enaltecendo Teu santo e poderoso nome. Pai, continua
movendo, Pai, neste lugar, em nossas vidas, Pai, no nosso trabalho, por onde nós andarmos, Pai, mas como instrumentos, Pai, tenha, Pai, a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Pai, da mesma forma que trouxeste, nos leva de volta, Pai, dê o livramento necessário que cada um precisa. Nas causas, Senhor, continua trabalhando. O Senhor tem, meu Deus, nos concedido vitórias, mas cada vitória é a glória do Senhor. Mas continua nas outras causas, Pai, natural, as que são particulares, Pai, as espirituais, as causas da justiça federal, estadual, meu Deus, e municipal. Continua movendo, porque do Senhor nós esperamos, pois a justiça do Senhor prevalece para sempre. E assim também seja, meu Pai, segundo o julgamento do verdadeiro e único advogado, acima de todos os advogados, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Pai, nos leva para casa, livrando do mal a cada dia. O deitar, o levantar está nas Tuas mãos, Pai. Engrandecemos o Teu nome, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. E que o amor de Deus o Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós que aguardamos a vinda do Cordeiro de Deus. E todos estão de acordo logicamente comigo? Amém. Glória a Deus. Glorifica Ele com as tuas palmas. Aleluia. Glória